Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de terminar a venda da boiada trazida lá da Fazenda Ramada e estando desobrigada do serviço com o mestiço, a comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV convida agora a companheirada para sapatear no Cateretê e já começa a cantoria anunciando a prosa brideira do dia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na semana passada o resultado definitivo da sua pesquisa a respeito do abate de gado nos 3 primeiros meses deste ano. E o companheiro fazendeiro que pegar o relatório para ler vai chegar à conclusão de que, em vez de ganhar velocidade e força para correr chão no sertão brasileiro, o nosso setor boiadeiro está começando a patinar e a escorregar para as beiradas da estrada. De acordo com os números apresentados pelos técnicos encarregados do serviço, no período considerado foram para o gancho, falando assim no geral do Brasil inteiro, 7.890.000 animais, considerando logicamente só os abates feitos debaixo de algum tipo de inspeção sanitária oficial. Em relação ao derradeiro trimestre de 2018, o que aconteceu foi uma queda de 3,6% na quantidade de animais mandados para a indústria. Já comparando com o período correspondente do ano passado, esse volume representou um aumento esquálido e desmilinguido de 1,6%. De qualquer maneira, este percentual apurado significa que, na soma de toda a pecuária nacional, foram abatidos 121.060 animais a mais do que nos 3 primeiros meses de 2018. Os maiores aumentos foram registrados em Mato Grosso e no Tocantins, enquanto o Pará e as Minas Gerais puxaram a fila dos estados que tiveram redução do abate. E para não abusar da numerologia, a gente vai pegar só mais um dos tantos apresentados no resumo da pesquisa, que é o peso médio das carcaças produzidas. O caso foi que, agora, no primeiro trimestre do ano presente, o resultado apurado ficou um tiquinho acima de 246 quilos, o que dá 1,1% a mais do que tinha sido no ano passado. Está longe de ser uma revolução, né? Mas, mesmo sendo assim raquítico, este pequeno avanço mostra que a produtividade do rebanho brasileiro, pelo menos, não parou de melhorar, né? Voltando agora lá para o começo da prosa e passando o traço para fechar a conta, repare o amigo pecuarista a respeito da fraqueza do crescimento no volume de abates, que, por um lado, esta situação já é um sinal da virada de ciclo da nossa pecuária, depois que o fazendeiro de cria passou os últimos 3 anos mandando para o gancho vaca parideira por motivo de urgente precisão de fazer dinheiro. Mas, por outro lado, ela também está lembrando a gente de que já está indo para 4 anos essa trapeira que fez a economia brasileira engastalhar e parar de andar, né? E enquanto isso não tiver uma solução verdadeira, o consumo não vai aumentar e o pecuarista também não vai se animar a investir para valer, porque não adianta produzir se não tiver gente para consumir, né? Já está fazendo bastante tempo que a ciência comprovou e o companheiro fazendeiro brasileiro adquiriu sabedência de que, se o serviço de manejo do gado for feito de um jeito mais sossegado, sem correria nem gritaria e com respeito aos instintos naturais dos animais, a boiada vai responder aumentando a produtividade. Mais ainda do que isso, tudo o que o fazendeiro precisa fazer com o rebanho vai ficar muito mais fácil. Da vacinação à inseminação, da pesagem ao transporte, e o resultado é mais lucro na atividade sem precisar depender de sorte. O mais interessante é que, nesses tempos atuais de modernas tecnologias, a cada dia o povo descobre uma novidade para ajudar a entender o comportamento do gado, que depois vai ser de serventia para aperfeiçoar a rotina das propriedades. Pois então, para esticar uma prosa a respeito desse assunto, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o engenheiro agrônomo Antony Paulo Luenenberg, coordenador técnico de bem-estar da MSD Saúde Animal. Antony, muito obrigado pela sua presença, uma satisfação receber você aqui. Fique à vontade que a casa é sua. Obrigado pela oportunidade aí de a gente trocar esse dedinho de prosa aí, falar de bem-estar. Sempre é uma satisfação e um assunto muito interessante, que a gente gosta muito aqui, né? Agora, Antony, nessa história aí de bem-estar animal, né, nos programas de bem-estar animal que a gente vê aqui no nosso terreiro, lá no estrangeiro também, o povo fala sempre em melhorar a relação entre peão, né, entre o ser humano e o gado, né? Primeira coisa que eu acho que é extremamente importante a gente definir, né, nessa relação, quem manda e quem obedece. Muito bem, o que a gente tem que pensar
voltar lá atrás e começar a ver a história dos bovinos, né, da domesticação. Os animais foram domesticados há milhares de anos e sempre foram guiados pelos seres humanos. E à medida que nós fomos intensificando os processos de criação, a gente parou de guiar o boi e começou a tocar ele. Então o bovino quer ser guiado, o ser humano, o manejador que vai guiar esses animais. A MSD inovou, trazendo em 2015 para o Brasil um programa de serviço chamado Criando Conexões, que é uma plataforma global da empresa em bem-estar animal, onde a gente qualifica, treina a equipe das fazendas para melhorar o manejo, melhorar a produtividade dos nossos clientes. Muito interessante essa iniciativa de vocês, né? Agora, Anthony, tem alguma diferença entre boi brabo e boi estressado? Sim, quem estressa o boi é o manejador, né? O ambiente que ele está, a situação em que ele foi colocada. Mas o boi bravo, pensando, a gente já tem alguns trabalhos de campo, tem observado que essa questão dessa mudança comportamental, na grande maioria das vezes, está relacionada à saúde. Se a gente for pensar na natureza, o predador vai pegar o fraco, o doente e o debilitado. E se ele tem algum problema de saúde, que seja um problema de casco, uma doença respiratória, uma pneumonia, ele muda o comportamento na hora que está sendo manejado. Para quê? Para não mostrar para o manejador que ele está doente, que ele está fraco ou debilitado. Se ele não confiar no ser humano, ele não vai apresentar os sintomas da doença e vai ter essa alteração comportamental. Agora, no manejo convencional, Anthony, o que é que estressa o gado? Tudo. Tudo. Que a gente tem que Interessante essa resposta sua, né? O que a gente tem que pensar assim, o ambiente, as pessoas, os bovinos superestimulam. Então, quanto menos estímulo eu tiver dentro do manejo, que a gente vê hoje muito no Brasil, assim, falando de bandeiras, de técnicas, né? O primeiro ponto, a gente trabalha com a técnica que foi desenvolvida nos Estados Unidos, chama Stockmanship. Mas não é a técnica em si. Todas as técnicas de bem-estar, ela tem que vir para melhorar os processos. E hoje a gente tem muitas falsas bandeiras, né? Então, o peão fala que está trabalhando com bandeira, mas na verdade ele está agredindo o animal. Cada vez mais a população tem se preocupado aí com a maneira com que a gente produz alimentos, com segurança alimentar e com resíduo de antibiótico, né? E a hora que a gente muda o manejo, a gente consegue melhorar esse processo e diminuir a utilização desses produtos. Né? Agora, Anthony, gado estressado pega mais doença? Com certeza. O estresse mata o sistema imune. Foi o que eu comentei anteriormente, né? Se a gente tiver um manejo muito mais calmo, menos agressivo, a gente consegue identificar as doenças precoces, a gente tem uma melhor resposta dos produtos que a gente utiliza para proteger esses animais. Então, está totalmente relacionado bem-estar, diminuição do nível de estresse e melhora de saúde desses animais. Uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente já ouviu falar muito, né, é em relação à forma de visão do boi, como ele enxerga as coisas, né? É diferente do ser humano, né, Anthony? É muito diferente. Nós formamos uma imagem no cérebro com os dois olhos. O bovino não, ele forma uma imagem com cada olho e vai registrando de forma independente. O campo de visão do ser humano com visão periférica é em torno de 180 graus. Do bovino é 345. Ele vê tudo que está acontecendo ao redor dele e não vê atrás da garupa dele. Né? E a grande maioria na hora que a gente vai manejar os animais, o que o peão faz? Ele abre a porteira e corre no fundo do lote. E entra na área cega. E esse animal ele tem que ficar virando para ver quem está manejando. Por isso que é importante, toda vez que o peão for manejar, estar posicionado em um local que ele consiga enxergar o ser humano. A gente brinca assim, na hora que vai treinar os vaqueiros a peonada, né? Se você vê o olho do boi, ele está te enxergando. Se você não vê o olho dele, ele não te enxerga. Então, está sempre posicionado no campo de visão desse animal. Interessante essa informação, né? Muito útil para o companheiro aí que trabalha com boiada, né? Agora, Anthony, como é que é essa história de hierarquia entre os animais do mesmo rebanho? Isso existe mesmo? E como é que isso influencia no manejo do dia a dia? Um dos princípios da técnica que a gente trabalha dentro do programa Criando Conexões é respeitar a hierarquia. Dentro do rebanho tem os dominantes e tem os que são dominados. O que a gente faz é ensinar para o vaqueiro a poder identificar quem que são os sentinelas, que são os guardiões do rebanho, e quem que são os líderes. A partir do momento que ele identificou esses animais, fica muito mais fácil dele conduzir, porque o líder vai guiar o resto do grupo. Ele identificando quem que são os dominantes, os líderes, fica muito mais fácil ele conduzir esses animais. Agora, Anthony, o animal que foi maltratado alguma vez, né, na vida dele, ele vai ficar baldoso para sempre? Ou se você mudar o comportamento, mudar o manejo, você vai ter, digamos assim, entre aspas, uma recuperação desse animal? Vai ser mais fácil você voltar a trabalhar com ele de uma maneira mais harmônica? Com certeza. O bovino ele cria memória positiva e memória negativa. E a quantidade e a qualidade das interações do ser humano com esses animais
vai influenciar. Quanto mais interação positiva eu tiver, melhor vai ser a resposta dos animais, melhor vai ser o desempenho deles. Muito mais rápido você vai conseguir identificar doenças nesses animais por eles confiarem nos seres humanos. O Antônio, nós estamos praticamente aí no começo da temporada de confinamento, né? Dá para a gente falar em bem-estar animal no confinamento? Como é que é isso no dia a dia de uma grande estrutura? Com certeza. Um exemplo que eu vou dar, mais ou menos 15 dias, eu e mais 7 colaboradores estivemos nos Estados Unidos para ter uma atualização técnica da técnica que a gente trabalha dentro do programa. E a gente olhar dentro do processo produtivo americano, a grande maioria dos animais é terminado em confinamento, né? E essa técnica é muito empregada lá. Então a gente consegue melhorar o desempenho desses animais. O ponto que a gente tem que pensar assim, a hora que eu levo o gado para o confinamento, eu misturei lotes diferentes, então eles vão competir por hierarquia. Ele está no novo ambiente. Os bovinos, a gente brinca que eles são mentirosos. Se ele estiver num ambiente, num local que ele não confia, ele reluta em consumir água. O que a gente faz dentro do programa, a gente tem uma técnica que chama aclimatação, que é mostrar para esses novos animais o novo ambiente, a nova casa, fazer com que eles se hidratem mais rápido, que eles se alimentem, porque a questão da hidratação está totalmente relacionada a desempenho. Então a gente faz ele se alimentar mais rápido, que realmente descanse. Com isso a gente faz com que ele confie nos manejadores, eles comecem a ingerir alimento mais rápido, se hidratar mais rápido e aumenta o desempenho desses animais, melhora o desempenho deles e a saúde. No confinamento isso é importante porque a gente está falando de um ciclo muito rápido, né? Agora, para a gente arrematar a prosa, né? Assim, é muito bonito, a gente gosta muito de falar dessa coisa de bem-estar animal, né? Mas dá para ganhar dinheiro com isso? Com certeza. O que a gente tem que pensar é que o bem-estar animal é um caminho sem volta. Como eu falei, cada vez mais a população está preocupada com a maneira que a gente produz alimento. E a questão, hoje tem alguns indicadores são poucos mensurados dentro da pecuária de corte. Um exemplo que eu vou dar, questão de lesão de carcaça. Estima-se que 40% dos animais abatidos no Brasil têm algum tipo de lesão e 60% desses animais têm mais de 2 lesões na carcaça. E tem um dado bem interessante, isso é um trabalho que foi realizado no norte do Mato Grosso, pelo Polizel. Ele é um pesquisador da UFMT. O que ele avaliou? Quanto que se perdia por lesão de carcaça naquela região norte do Mato Grosso, onde você tem longas distâncias até os frigoríficos, estradas, poucas manutenções, muita estrada de chão, e o número que ele chegou é alarmante. Na região norte do Mato Grosso, se perde em torno de 7,4 quilos de carne por animal. 7,4 quilos por animal? Por animal. Uma conta de padeiro rápida, para cada 30 a 32 animais abatidos, o pecuarista joga um boi 16 arrobas fora. Então é prejuízo. Tem como ganhar. A hora que a gente muda os processos, muda a maneira de trabalhar com esses animais, isso reflete no bolso do pecuarista. Aumenta a produtividade e a lucratividade dele. Muito bom. Antônio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu falo sempre para o pessoal aqui que a gente até mandou arrancar a porta do rancho para não ficar fechado, está sempre aberto. Sempre que você tiver um tempinho, tiver um assunto interessante, liga para a gente, passa aqui para a gente produzir mais um pouco. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. E veja a seguir, com a autorização da China para o Brasil retomar a exportação de carne para lá, o invernista voltou a comprar gado novo e a negociação esquentou outra vez no comércio de reposição. E no mercado do boi gordo, o carretão está outra vez embicado com firmeza na subida do Estadão, porque, pelo mesmo motivo de reabertura do mercado chinês para nossa carne in natura, o dono do frigorífico, que já estava com a câmara fria quase vazia, agora aumentou o preço e mandou a turma dele correr o trecho, campeando mercadoria para comprar. É já que a gente vai voltar, aguarde. Estamos de volta e com os cargueiros pegando de novo o trieiro e ponteando a boiada para recomeçar a jornada no Estradão, a gente retoma a prosa com a apresentação das notícias do boi magro e da reposição. O companheiro boiadeiro perdeu o sono e padeceu por mais de 2 semanas desde o fechamento do mês passado, quando foi confirmado aquele caso de falsa vaca louca em Mato Grosso, que acabou provocando a suspensão da exportação de carne in natura para a China. O resultado, como todo mundo viu no Brasil inteiro, foi que a indústria passou a descer o facão na cotação do boi gordo. E aí o pecuarista, que ficou muito assustado com a situação, foi praticamente obrigado a parar de vender, até porque esta era a única forma que ele tinha de tentar escorar a pressão baixista. A questão é que, para sustentar essa disposição, ele também teve de parar de comprar a reposição. E o que aconteceu foi que, no comércio do gado novo, o carretão também pegou o rumo de descida no Estradão. De acordo com a Scott Consultoria,
Nos últimos 7 dias contados de quinta-feira passada para trás, e considerando a média de todas as categorias de machos e fêmeas em todos os estados pesquisados, o preço deste tipo de mercadoria, que não caía desde o começo do ano corrente, registrou o segundo tombo seguido, agora com uma desvalorização de 1%. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o boi magro com peso de 12 arrobas, que no final de maio estava sendo negociado na base de R$ 2.200 por cabeça, já tinha desandado no meado da semana passada para R$ 2.110. A forçada nos preços dos animais de menor era também foi muito sentida em Mato Grosso do Sul, na Rondônia e nas Minas Gerais. Já no Paraná e no Rio Grande do Sul, onde a atividade pecuária anda numa toada própria, por conta do clima mais temperado do que nas outras regiões do país, as pastagens de inverno estão numa condição muito boa e o terminador de boiada está podendo segurar o gado de engorda para esperar o preço aumentar. Mas por este mesmo motivo de ter comida de qualidade e em quantidade, o pecuarista sulino também está querendo aproveitar a oportunidade para fazer logo a reposição. E o resultado foi que a demanda continuou em alta e a cotação nem chegou a sair do rumo de subida do Estradão. E estando já passada a hora de desocupar a invernada para esperar a chegada de uma nova boiada, o Terra Viva DBO na TV faz agora a conferência da cotação do boi gordo no mercado para ajudar um amigo a tomar tenência da situação e não ser enrolado na negociação. Pois agora, mais ainda, que o companheiro boiadeiro vai ter de prestar muita atenção no andamento do carretão, porque com a reabertura da exportação de carne in natura para a China, o nosso mercado pecuário já mudou completamente de figura. Tanto que o calendário já está entrado na metade derradeira do mês e a tradição está sendo desrespeitada, porque em vez de cair, como normalmente acontece, o que a demanda fez foi aumentar. A explicação é que, enquanto a porteira chinesa estava fechada, ninguém estava comprando nada e a câmara fria já estava quase vazia. A questão é que, quando aconteceu aquela trapeira com a falsa vaca louca em Mato Grosso, a pecuária brasileira estava desovando a soca de boiada engordada no capim e a oferta estava relativamente folgada. Só que agora a safra do pasto já chegou ao fim e o que tem de gado terminado no confinamento ainda é pouco e não dá para fazer o abastecimento. O resultado é que o mesmo comprador que na semana passada estava desfeiteando da mercadoria e fazendo a relia com o preço, agora está no trecho oferecendo mais dinheiro e pedindo favor para o fazendeiro. Ainda não dá para ter certeza a respeito de como é que vai ser o andamento da negociação daqui para frente, porque a retomada dos embarques ainda está muito recente, né? Mas não vai ser já que essa poeira vai baixar, o que quer dizer que o amigo pecuarista pode apostar que, pelo menos nesta semana, o rumo da arroba vai continuar sendo altista. No balanço do dia da Scott Consultoria, a segunda-feira teve mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que 10 foram para cima e só em uma única e solitária praça, que foi na direção contrária, né? A lista das arribadas foi comandada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 152,50 e a vaca para R$ 138,00, isso já livre do fundo rural. O Triângulo Mineiro foi no mesmo trieiro, com o macho pulando para R$ 145,50 e a fêmea para R$ 135,50. No norte das Minas Gerais, o boi subiu para R$ 146,00. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi foi para o mesmo lado, sendo negociado agora a R$ 138,00. No sudeste da Rondônia aumentou tudo, com o macho indo para R$ 136,00 e a fêmea para R$ 126,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi melhorou para R$ 141,00 e a vaca para R$ 132,00. No sudeste e também no oeste do estado, a alta foi só para o macho, que agora só sai se for por pelo menos R$ 138,00. No sul da Bahia, o boi avançou para R$ 146,00. Já o único tombo do dia foi no noroeste do Paraná, onde a vaca já não vale mais do que R$ 132,00. Eu queria ter o dedo ligeiro para ser um grande violeiro e a voz não tão macioso para ser um cantador famoso. Mas o destino comigo foi caprichoso e não quis me fazer cantorino. Eu sou só um caboclo comum e de talento eu não tenho quase nenhum. A minha mão calejada só presta para puxar enxada e a pouca poesia que eu faço, longe de me dar um dia fama e glória, é tão simplória que para ninguém haverá de ter alguma serventia.
E chegando ao fim de mais uma jornada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV agradece a colaboração da companheirada na condução segura da boiada e já deixa combinada a participação da nossa próxima empreitada futura, que está marcada para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.